boa noite. Olá, estamos aqui no nosso projeto de discutir, de abrir um diálogo sobre a saúde mental. E nesse mês nós vamos estar contando com algumas pessoas de minha máxima confiança e fizemos um acordo de compartilhar nossos saberes dentro da nossa área de atuação com o saber de vocês, da prática. A gente vai interagir falando sobre a depressão na infância hoje com Lívia Salles, minha colega e amiga, e depois nós vamos estar com Josimere, que é minha colega, amiga e irmã. A gente vai estar falando da especialidade dela, que é a depressão na adolescência. Depois vamos estar com Juliana Figueiredo, falando sobre a depressão nos relacionamentos e a dificuldade do familiar lidar com a depressão. Depois nós vamos estar falando com o Dr. Tiago Guedes, que é psiquiatra, falando da depressão no adulto, né? E doutora Gilma Galdino, que é neurologista, colega, amiga, foi minha professora e vai estar assim falando sobre a depressão no idoso. Então a gente vai estar abordando a depressão nessas diversas faixas etárias, porque estamos no mês de Setembro Amarelo. E é um mês que é alusivo à saúde mental, à discussão, né, da preservação da vida. E nós sabemos que a depressão é o primeiro motivo, é uma das principais causas, considerada a primeira causa que pode levar a pessoa ao suicídio, seguido de transtorno afetivo de humor bipolar e também outras doenças associadas às psicopatologias, que têm prevalência também de uso de abuso de álcool e drogas. Então, a depressão, ela acaba sendo um forte gatilho para o suicídio. E nesse mês de setembro nós não iríamos deixar de abrir esse diálogo. Então, estou esperando Lívia para a gente falar hoje sobre a depressão na infância. Enquanto Lívia chega, foi interessante agora, abrindo parênteses, a gente vai falar melhor sobre isso, uma pesquisa que foi feita com 951 pediatras pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Interessante que é uma pesquisa feita online, recente, ela foi publicada dia 19 agora de agosto de 2020, e a pesquisa falava do impacto da depressão, né, causado pela pandemia em crianças. Interessante que 75% dos pediatras falaram que viram oscilação de humor, mudanças de comportamento nas crianças. 60% falando da questão física, perceberam que pais negligenciaram com a vacinação. E 70% falaram que doenças crônicas das crianças foram negligenciadas por conta da pandemia. Até por tudo que a gente sabe dos medos, né? E da precaução. Então, esses fatores a gente vai estar discutindo, mas o nosso foco central vai ser o comportamental da criança. Lívia já está chegando aqui. E aí a gente vai estar falando dessas características da depressão na infância, dos sintomas, tratamento. A gente vai estar conversando. Olá, então ela já chegou Oi, aqui. Josi. Oi, minha querida. Boa Estava noite, aqui tudo bem? esperando. Boa noite. Que bom, né, a gente se encontrando de novo, Não é? Adorei. né? Aí, tô tentando procurar um negócio com um filtrozinho aqui, mas não achei um legal. Vamos sem filtro mesmo. Vamos embora. Ei, Vamos minha embora. filha, vamos Ei, depois de nós. um dia todo, depois do dia todo atendendo a pessoa, tinha que se ganhar de um filtrozinho, né? Mas enfim, Oh, vamos não é nós. isso? A gente teve que fazer, né? Não, não Tirar consegui aquela não. cara de, tirar aquela cara de cansada. Mas como tem sido muita experiência, né, Lívia? A gente tem trabalhado Isso muito, mesmo. mas não poderia, de modo algum, a gente deixar de dar essa contribuição, essa nossa parceria, de estar cada um dentro do seu saber, mais de experiência, compartilhando aqui com quem está conosco. Então, vamos É, lá. desde já, né, na verdade, eu quero agradecer o convite.
né, Josi? É uma honra estar nessa live com você. Você, né, temos uma estrada longa, né? Eu estava lendo, sempre que a gente tem uma live encontra assim, eu lembro da nossa trajetória. Então, muito obrigada pelo convite e parabéns também, como pontuei, né, na postagem, que você está abordando esse tema de maneira, né, muito eficiente, separou por faixa etária, convidou pessoas com experiência em cada um dos temas. Então, parabenizar também, né, pela Oh, amiga. iniciativa desse projeto dentro do Setembro Amarelo. Então, obrigada pelo convite, né, e parabéns aí pelo seu projeto. Ô, tu imagina, né? A gente falar de infância, quantos anos que quando eu tenho qualquer É, encaminhamento para a infância, eu encaminho é para a minha verdade. amiga Lívia, né? É, tenho muita As gratidão por isso. avaliações. Então, eu não poderia conversar hoje com outra pessoa que não alguém de tantos anos, de tanta Muito confiança. obrigada. E Muito aí, Lívia, eu obrigada. estava E é falando recíproca. aqui, a gente estava falando que, já começando a falar assim, contextualizando, que a depressão ela vai se apresentar com características peculiares em cada faixa etária, É verdade. né? Logicamente, como eu dividi esse projeto por faixa etária, a gente vai encontrar alguns sintomas que ele vai aparecer nas demais. Mas existem umas peculiaridades na infância, que era disso que a gente queria começar falando hoje. Eu estava levantando aqui uma pesquisa que foi publicada dia 19/8, que os É, eu pediatras, ouvi. né? Os pediatras, eles têm observado o comportamento de crianças e é importante que nas consultas eles passem a observar cada vez mais, não só as queixas clínicas, mas comportamentais, porque às vezes eles são os primeiros a, vamos dizer assim, ter um filho, de perceber que aquela criança ela está com alguma psicossomatização e orientar os pais para encaminhar para o tratamento. Às vezes os próprios pais precisam da terapia, né? Então eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre essa prática da depressão na infância. Como é que você percebe também? É, primeiramente, eu quero dar boa noite a todos. Estou vendo muita gente conhecida aí, né? Então, que bom. Tem o Uhum. pessoal que está sempre acompanhando a gente. Então, Tiago isso nos deixa aqui. muito feliz, né? Pela confiança e por nos seguir dentro desse projeto de lives que a gente vem realizando. Então, antes de tudo, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, tá? Estou vendo muita gente que vem de sempre, né? Então, assim, eu, né, Josi, quando eu sentei para pensar um pouco sobre essa live, eu fiquei pensando, poxa, até um tempo atrás a gente não falava em depressão infantil. Acho que para começar essa live, eu preciso falar desse impacto, né? Porque, por exemplo, as pesquisas mesmo começaram já na década de 70, mas falar mesmo, a gente veio falar de 10 anos para cá, mais ou menos, e ainda Isso. tem pessoas que acreditam que não há depressão na infância. Né? Porque Isso. acha que na infância não é época de ter problema, não é época, né? Então, assim, é complicado pensar dessa forma, porque a gente acaba subestimando o papel que tem uma prevenção, um tratamento precoce. Eu estava lendo uma pesquisa que revelou, né, alguns dados interessantes. Por exemplo, 25% dos adultos já falam, têm relatos de um episódio anterior antes dos 18 anos de idade. Então, isso é importante, né? Porque diante do não acreditar, a gente acaba subestimando isso e não dando a devida importância para tratar, né? Então, eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que chama atenção, alarma, algumas pessoas não acreditam. Como pode depressão na infância, né? Claro que também, Josi, tem uma diferença significativa, é importante pontuar entre tristeza e depressão, né, que É isso. faz parte da vida da criança, ela se sentir triste, faz parte das emoções, e a criança precisa viver isso. Temos emoções boas e temos emoções ruins. Então, a criança também enfrenta dias e momentos de tristeza, o que é bem diferente, né? A gente sabe que isso em qualquer faixa etária é bem diferente do que acontece com os adultos, né? Assim, tanto na tristeza como na depressão, a gente tem algumas especificidades que se demonstram mais na criança. A gente tem, evidentemente, um quadro geral de critério diagnóstico, né, regido pelo nosso Manual É Estatístico, DSM, mas na criança nós temos algumas particularidades que precisam ser observadas. Claro isso. que permanece
o desânimo muitas vezes presente também na faixa etária, né? No adulto, no Uhum. adolescente, permanece algumas alterações de apetite, podem ser perceptíveis, de sono, né? Mas tem um padrão de irritabilidade, de queixa somática, como você falou, né? A criança, principalmente a criança de 0 a 2 anos, que também tem depressão em bebês, né? Embora isso seja Mas, muito tá, alarmante, é, né, para se acreditar, mas tem sim, principalmente manifestado por causas genéticas hereditárias, é, mas a gente sabe que existe. Então, na criança mais nova, os principais sintomas estão de fato ligados a essas queixas somáticas, dores de barrigas constantes, dor de cabeça, claro. Isso com uma investigação, né, biológica, sem nenhuma causa orgânica específica, tirando, né? tirando todo o componente fisiológico, é que a gente vai Isso. pensar em psicológico. Irritabilidade e retraimento social. Então, começa, né, a gama de sintomas apresentado pela criança começa por aí. Na criança de 0 a 2 anos, principalmente, é mais presente essa questão. Depois de 2 anos, a gente percebe que alguns outros comportamentos também mais específicos na criança em fase pré-escolar. Então, pode acontecer, por exemplo, da criança ter comportamento regressivo, né? Por exemplo, algumas habilidades que ela já tinha adquirido, ela pode ter regressão de linguagem, no controle dos esfínteres, voltar a fazer xixi na cama, a não ter controle das fezes, né, diurno, noturno. Então, esse padrão de regressão, por exemplo, ele já é mais específico das crianças de idade pré-escolar. Pré-escolar. E nas crianças mais velhas, né, após 7 anos, a gente já tem também mais um padrão psicológico estabelecido, onde entra a questão da autoestima baixa, né, algumas questões ambientais que a gente sabe que também influencia, conflito familiar, diversidades, perdas, lutos, né, fracasso escolar, bullying. Né? E aí, quanto mais próxima a criança da fase da adolescência, mais as questões psicológicas e as adversidades passam a significar um maior impacto. É. Né? Então, É, isso varia mesmo conforme a idade. e a gente chama também a atenção que o estresse tóxico do ambiente que a criança vive, né? Ela vai absorver. É interessante a depressão, você levantou um ponto aí interessante. Além da história familiar, na gestação, se aquela mãe teve depressão, né? Então, É um são fator de risco. fatores de risco, assim como depois o desenvolvimento da criança no ambiente tóxico. É. Então, a terceirização, né? A ausência de tempo de qualidade com os pais é outro fator de risco. A gente sabe assim que a criança ser privada do lúdico, a criança ser privada no sono. Nós temos É, visto nesse estudo dos pediatras, eles falaram muito da questão de uma inversão na rotina de sono das isso crianças, né? é verdade. Um grande fator de risco, porque a criança, dependendo de cada faixa etária, ela vai ter uma necessidade de quantidade de horas de sono que quando ela é privada, né, se ela já tem componente genético, familiar, gestacional da mãe, esse ambiente tóxico, eu acho que é interessante aqui para as famílias que estão participando conosco, porque a gente pensa assim, não, se a criança está brincando, ela está assistindo filminho, ou então eu dou para ela um aparelho que ela vai entreter-se, né? Isso Que mesmo. inclusive é outro fator de risco, né, Lívia? O excesso de telas hoje, Sim, é né? verdade. A gente está, de uma certa forma, assim, despertando aqui para algumas questões que nós não associávamos com depressão. E hoje a gente está vendo assim que todos esses fatores que a gente está levantando, entre outros, que a gente vai trazendo hoje, são fatores que a família pode prevenir, né? Esse, E é interessante, Jô, você falar sobre isso, porque uma das perguntas mais frequentes, de fato, é essa. O que causa essa depressão? é, Então a gente sabe que é um conjunto de fatores, né? É difícil para as pessoas acreditarem, assimilarem, até para os pais é uma questão diagnóstica difícil falar que uma criança tem depressão. Mas é um fator, são vários fatores, é uma teologia complexa que perpassa, sim, como você falou, por uma questão genética, hereditária, por uma questão gestacional, ambientais. Agora, claro, não é um fator isolado,
é um conjunto de fatores. De repente, aquela criança que vive num ambiente completamente adverso, conflitante, tem situações adversas vivenciadas na escola, fracasso escolar, sofreu bullying, mas também tem uma predisposição. A gente sabe que os Isso. estudos mostram que a predisposição genética hereditária é muito importante, principalmente em crianças mais novas, né? Vai. Então, isso também, né, é um conjunto, é impossível mencionar uma única causa, né? A gente fala sobre um conjunto. Por isso que algumas crianças passam por momentos adversos com mais resiliência, outras não, né? Porque cada um tem a sua singularidade que perpassa por esse genético, hereditário e ambiental. Né? Então, é um conjunto de sintomas, de causas bem complexas que fica difícil, né, definir, porque a primeira pergunta que vem é essa: o que causou? E Né? causou. O que causou? Por Até, quê? Por quê? até, Lívia, eu estava fazendo um estudo e percebendo aqui uma coisa interessante. A própria forma como a criança é criada, se ela é muito exigida, se ela tem uma formação, uma criação muito rígida, se ela sofre muitas críticas, né? Então, nós temos que ver que a criança interpreta muitas vezes a crítica como uma rejeição. Então, o modo como o adulto lida com essa criação da criança, não, a gente não está dizendo aqui que tudo isso aqui que acontece, nós não vamos mais. A questão é o excesso. É o excesso e a Isso, predisposição. Né? Então, crianças que são criadas num ambiente que elas são rotuladas, muito exigidas, muito criticadas, elas entendem muitas vezes como inadequadas. Então, eu isso. me Aí sinto influencia na inadequada. autoestima. Aí vai afetar a autoestima. No momento que eu me sinto inadequada, se para meus pais eu me considero inadequado, imagina para o resto do mundo, né? Então, criança é um ser em desenvolvimento. Muita gente ainda entende criança é criança, adulto é adulto. Não. Criança é um ser em desenvolvimento. Josi, uma coisa, assim, um ponto que é bem importante se refere justamente a essa questão emocional. A educação socioemocional que a gente precisa oferecer aos nossos filhos, porque assim, eu sempre digo, né, no consultório, aos pais que eu atendo, então quem está por aqui que já me viu por lá já deve ter ouvido isso, eu não tenho dúvida de que todo pai, toda mãe, né, vou completar 20 anos de consultório, nunca recebi um pai ou uma mãe para ter dúvida de que quer o melhor para o filho. Eu sei que quer, né? É perceptível, é claro isso. Só que enviesado, muitas vezes, pela nossa história, pela forma como nós fomos criados, o estilo parental, nós erramos. Todos nós somos passíveis de cometer erros, por mais, erros até por amor. Só que a gente precisa ter muito cuidado com essas emoções, validar emoções. É preciso entender que a criança tem tristeza, sim. A criança tem frustração. A criança precisa receber não. Porque isso a prepara para ser tolerante à frustração. Porque muitas vezes, sabe, Jus, invadido por tantas informações, o que a gente percebe, não sei se você também vê dessa forma, a gente percebe extremos, né? Ou Sim. muitas vezes pais que estão, né, no estilo parental mais liberal, ou a gente percebe excesso, percebe superproteção, meu filho não pode ficar triste, o que é que está acontecendo? Não, tristeza é normal. E é preciso ensinar os nossos filhos a lidar com dias tristes, com momentos ruins, com conflitos, porque é isso que vai prepará-los, que vai torná-los resilientes para que eles possam enfrentar as adversidades da vida que serão inúmeras. Então eu percebo muito isso, sabe, Josi? Um extremo ou outro. Aí a gente É. precisa pensar que tudo perpassa por essa questão das emoções, que às vezes os pais se assustam muito. Peguei meu filho triste, meu filho chorando, meu filho tirou uma nota baixa e disse que não é capaz. Calma, né? Calma, porque é normal, a gente precisa validar. Eu sei que você está triste, eu sei que você está chateado por tal coisa, mas isso você pode reverter, você pode. Então, esse direcionamento, ele é essencial. Você falou de coisas que são, de pontos que são fundamentais na educação socioemocional, o poder das palavras, né? Porque muitas vezes a criança introjeta sim, depois que ela escuta muito, você não é capaz, você sempre tira nota baixa, até que enfim você conseguiu alguma coisa na vida, né? A criança introjeta sim, aquilo forma a autoestima dela, né? Então, assim, são muitos fatores que a gente poderia falar sobre essa formação dessa criança para prevenir, né? Prepará-la. A gente sabe que não existe nenhuma imunização, mas o fator de proteção é esse, né? Tá em casa.
Por mais que uma criança tenha predisposição, ela desenvolver ou não, né? Porque muitas vezes eu recebo também pais que dizem, tem muitos casos na família, meu filho vai ser depressivo? Não sei, né? Não sei. Depende de inúmeros fatores. Então, mesmo que haja essa predisposição, porque eu percebo muitos pais alarmados, né? Tem casos de suicídio na minha família. Será que o que vai ser do meu filho? Né? Então, é com calma, é entendendo um pouco mais sobre esse desenvolvimento emocional da criança, que os pais também conseguem entender, perceber sinais e intervir no momento necessário. E esse ponto é interessante, que é outro fator de risco. Se há algum parente próximo que cometeu suicídio, é sim mais um motivo para esses pais buscarem um Estarem especialista atentos. desde cedo. É mais um fator para que essa família, desde cedo, veja o que a gente chamaria aqui de preventivo, né, Isso Lívia? mesmo. Agora, uma coisa que nós temos, os especialistas em geral, quem atende criança como você, mais ainda. Mas a gente percebe que os pais tinham um hábito, eu quero dar para meus filhos aquilo que eu não tive. Mas é exatamente aquilo que a gente não teve que fez de nós a pessoa que Que nós nos somos, formou. né? Que nos formou. Então, uma vez eu escutava os pais me dizendo assim, Josi, na nossa casa a gente não tem direito de escolha, porque fim de semana eles só querem ir para o shopping. Né? E eles dizem assim, todo fim de semana é a mesma coisa, porque só querem comer no shopping, querem ir no sábado, no domingo querem almoçar no shopping, todo fim de semana é igual. Eu disse, talvez vocês tenham que aprender a escolher. Vocês esqueceram de escolher, vocês delegaram a criança para onde a família vai. É tudo muito cedo. É esse extremo, né? De vamos deixar as crianças agora ter o que a gente não teve, decidir o que a gente assiste, dizer para onde a gente deve ir. E uma coisa que eu dizia para essa família, assim, eu lembro que na hora disso, você por acaso já convidou seus filhos, né? São 2 filhos, para ir na feira central? Para mostrar para eles ali outra realidade, porque o que eles conhecem é o que vocês apresentaram. Todo fim de semana diversão. É cinema, shopping, parquinho, né? Agora a gente está sofrendo, inclusive com essa pandemia, muitas crianças tiveram um choque de realidade, Isso porque elas mesmo. tiveram uma privação, porque tinha que ir para o shopping todo final de semana, mas também tinha que ir durante a semana, porque tem que estar se divertindo. É, Se a criança estiver, verdade. né, no tédio, que é o ócio produtivo da criança, então a criança está doente. Não, vamos botar a criança É. para se divertir, porque criança tem que se divertir. Criança também tem que pensar, como Tem que você lidar com o tédio. tem que lidar com o tédio, porque é no tédio É, que a gente cria, que a gente imagina, né? é, Então, uma coisa que eu observo é que as famílias, nesses excessos, ou eles negligenciam a criança é, enquanto criança, ou eles querem divertir a criança o tempo todo. E aí a criança, quando tem uma privação, ela não sabe mais lidar com essa privação. E uma coisa que a gente tem visto muito hoje nessa pandemia, nesse estudo aí, eu achei interessante, porque o aumento de queixas comportamentais cresceu consideravelmente em todas as faixas etárias, inclusive na criança. E eu lembro que uma pessoa falava comigo agora, no meio da pandemia. Ela tem uma criança de 5 anos e meio, e ela disse, Josi, ela está com todos esses sintomas, chorando, medo de morrer, falando muito em morte. Mas aí eu fui buscar com ela. Teve algum componente diferente além da própria pandemia? Vocês estão vendo muito noticiário? Não, a gente não está assistindo. O que que teve de diferente? Ah, só teve uma coisa, Júlia. Eu e meu esposo, a gente está assistindo aquela série Pandemia. E aí ela gostou e fica com a ah, gente assistindo. Aí então eu disse a ela, você não percebeu, nós estamos no meio de uma pandemia, uma criança de 5 anos e meio, ela vê tudo de uma forma hiperdimensionada, né? Se para nós não é uma série indicada nesse momento, imagina para uma criança de 5 anos e meio. E aí o que eu sugeri a ela foi o lúdico. Tirar essa criança de casa, fazer contatos, conexões com os colegas, fazer chamada de vídeo, comprar jogo de tabuleiro, é isso. interagir com a criança. Porque também, você vai concordar, né? O lúdico, da maneira correta, ele também pode ser um tratamento que a família pode recorrer, né? Até antes de levar um especialista, por que que eu não vejo se essa criança não está precisando brincar comigo? Brincar em É, família, que entra né? o lúdico e entra a presença familiar, né? É interessante, Josi, no começo você abordou essa questão
E assim, uma coisa que é importante pensarmos, o grande sinal de alerta, na verdade, perpassa pela mudança de comportamento. Porque se a criança sempre foi tímida, se a criança sempre foi retraída, isso não é um sinal de alerta. Só que a mudança de comportamento, por exemplo, eu vou falar alguns, e são tão variados os sinais, sabe, Josi? A gente tem, como eu falei, irritabilidade, agressividade, mas às vezes é um tique, é uma birra exagerada, é uma sensibilidade também muito aguçada, a mudança, entende? A criança não era assim, ela passa a manifestar esses sinais. E isso chama a atenção. O sentimento de Ela pode rejeição, a mutismo, né? Ela se cala. ela fica retraída, até a postura, muitas vezes arqueada, o olhar triste, perdido. Algumas vezes a fobia escolar, o não querer ir para a escola, também é outro sinal importante. A fala, algumas vezes a linguagem, ela passa a ser expressada de forma mais devagar. Tem as questões que envolvem apetite, que envolvem perda de peso, sono, que nem sempre é insônia, às vezes é excesso de sono. Então são sinais tão variados, sabe, Josi, que isso é uma coisa bem delicada que eu vou falar, que muitas vezes há um diagnóstico errôneo, confunde. Sabemos sim que tem comorbidades. Tem criança que está no episódio depressivo, mas também tem um transtorno de ansiedade. Tem criança que está no episódio depressivo, mas também é TDAH, ela tem um déficit de atenção e hiperatividade. Só que muitas vezes, por exemplo, tem crianças que vivem um transtorno depressivo, mas não necessariamente estão tristes. Com aquele perfil, com aquele, né, protótipo que nós conhecemos de uma pessoa depressiva. Não Agora, necessariamente. ela vai apresentar uma queda Outros no sintomas. escolar. Outros sintomas. Porque cada criança, como todos nós, somos únicos e dependendo da nossa maturidade e, obviamente, da nossa personalidade, os sintomas são expressos de forma diferenciada. Então, tem criança, por exemplo, que não tem tristeza, mas há uma queda de rendimento escolar, há uma seletividade alimentar muito grande, há uma ansiedade de separação, medo de ficar distante dos pais, deixa de dormir no próprio quarto, passa a ter muito pesadelo, né, assim, pesadelos recorrentes, irritabilidade, como eu falei. Então, não necessariamente é a tristeza, mas podem haver esses outros sintomas, né, que se manifestam aí como sinal importante de alerta. Né? Nós não podemos subestimar isso para dar a devida atenção e sabemos que o tratamento, quanto mais precoce, melhores são, né, as chances e melhor o tempo de prognóstico. Né? A gente sabe disso. E uma coisa importante, até nesse tratamento também, atividade física para a criança. Né? Assim como verdade. toda e qualquer pessoa em depressão, a gente vai ter um estímulo da produção da endorfina, da serotonina. Mas na criança, como ela, no próprio desenvolvimento, assim como a sociabilidade, a movimentação física, a atividade física para a criança, ela vai entrar assim, como um Um tratamento fator de né? proteção. Então, de proteção. Ela tem que vir. E é tanto que nessa pandemia, fazendo sempre esse paralelo, as crianças estão privadas disso, de sociabilidade, de atividade física. Consequentemente, a gente vê um aumento de ganho de peso. Os pediatras estão observando muito isso. E uma alteração, né? Agora, nesse momento, é atípico, vamos dizer assim. A gente não pode. A gente está fazendo um olhar sobre a criança fora da pandemia também. Porque como a gente está nesse período de criança sem ir para a escola, é natural que ela esteja apresentando mudanças de comportamento pela mudança de rotina. Justamente. Não é Isso é um interessante? fator que deve ser assim, Considerar. considerado porque é significativo para todos nós. Nesse momento, qualquer questão diagnóstica, qualquer avaliação, ela deve sim ter o viés da pandemia, do momento. Eu vejo, sim, muitas crianças que estão sofrendo. Não sei se você chegou a ver um vídeo que está circulando na internet, que foi do Facebook, de uma mãe, né? Uma mãe publicou esse vídeo do filho em desespero, assistindo a aula e no chão chorando e falando eu não consigo, não adianta. Então, assim, isso é um fator importante. O momento é adverso. Então, qualquer avaliação nesse momento é preciso ser mais cautelosa, sabe, Josi? Mais cuidadosa. Mas nós precisamos ter esse olhar atento sobre a nossa criança, sim. Porque assim como nós, elas também estão sentindo os efeitos. Sem ir para a escola, diante da tela, distante dos colegas, das atividades que costumeiramente fazia, né? Então tem um impacto,
sim, significativo. Mas independente de pandemia, nós temos depressão infantil. Por isso É, que, né, precisamos explorar fora de uma pandemia, dentro de uma pandemia e fora dela. pois é. E uma coisa, Lívia, que eu observo é o papel também que a gente tem visto hoje, os pediatras mais sensíveis, bem mais sensíveis a observar isso. Nessa pesquisa, você veja que eles estiveram atentos a observar que 75% dos entrevistados dos 951 pediatras observaram queixas comportamentais dos pacientes que eles atendem. Ou seja, a gente já está vendo o ser humano, inclusive um pediatra, né? Ele é importantíssimo para ajudar nesse diagnóstico, ele está vendo o ser humano como um todo. Então, quando a criança ela muda, como você falou aí na somatização, e a criança ela pode roer unhas, ela pode roer lápis, ela pode também ter dores nas pernas. Você falou dores de cabeça. Existe os tiques, existem alguns sinais que o corpo vai falar da criança, Isso mesmo. né? Vai ser a forma que a criança vai falar, porque ela vai chegar como a gente chega e dizer, ah, eu tô tão mal hoje. Ela não entende. Principalmente a criança mais nova, ela tem um repertório ainda muito limitado desse lidar com as emoções. Então, ela não vai chegar e dizer, eu estou triste. Ela vai chegar e vai dizer, minha barriga está doendo, eu estou com dor de cabeça, eu estou com uma dorzinha aqui. É dessa forma que ela vai se expressando. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante, sabe, Josi? Não sei se eu poderia já falar sobre ela, que Vamos acaba... entrando agora nas Gabriela perguntas. perguntou aqui, né? A gente vai entrar nas perguntas, vai voltando, É, mas eu só não queria perder. Gabriela perguntou aqui, né? Boa noite, Gabriela. Gabriela também sempre está aí presente nas nossas lives. Poderia falar um pouco sobre o papel da TCC na depressão ou ansiedade infantil. Então, assim, né, nós que trabalhamos, né, com TCC, então sabemos da importância que tem a TCC para trabalhar a cognição, os pensamentos disfuncionais que aquela criança já apresenta, o lidar com as emoções. Josi, às vezes chega uma criança no consultório que não sabe lidar com as suas próprias emoções. Ela não entende que ela está triste, não chateada e não com raiva, que ela está ansiosa e não com aquela angústia, com aquele medo. Então, perpassa desde o papel da TCC, dependendo da faixa etária, perpassa desde essa educação emocional, no lidar com as emoções, na manifestação dos comportamentos, na formação dos pensamentos e crenças, e principalmente com crianças menores na orientação familiar, né? Porque a orientação familiar é imprescindível para que a gente consiga obter êxito aí, né? Quanto mais nova, mais importante é a orientação familiar, né? No sim. tratamento aí com a TCC. E pegando um exemplo aí da gente, os pais podem ajudar na psicoeducação dos filhos, né? Eles Sim, também. entender a psique, o que é que ela está construindo. Às vezes uma criança está irritada e ela está somente passando da hora de dormir. E os pais podem chegar e dizer assim: olha, você não é assim. Você está com sono. Por isso que você está se comportando assim. É verdade. Então, a criança, ela vai ser ajudada pelos pais na medida que esses pais tiverem também essa facilidade de lidar, né, com a própria inteligência emocional, de acolher o que a criança sente e dizer, ó, para que você está assim porque você está com raiva. Mas você está com raiva porque você não vai ganhar isto. Não é de mim que você tem raiva. Então, muitas vezes a criança precisa, né, desse Sempre diálogo. precisa, Josi. Sempre, Sempre sempre precisa precisa. que o adulto ele não É. só forneça a escola, o alimento, ela forneça subsídios para que aquela criança entenda o que ela sente e saiba lidar com o que ela sente. Por isso que eu falei, Josi, queria só retomar esse ponto rapidinho, sobre validação, porque muitas Sim, vezes os pais têm dificuldades também em entender e falam, não, você não está triste, não. Que conversa que a criança está triste, eu tenho um monte de brinquedo para brincar. Então, a gente precisa, sim, validar. O que é validar? Sentar, conversar, por que você está se sentindo assim? E não subestimar, porque às vezes assusta tanto, né? E assim, é tão interessante que a gente sabe disso, a tarefa mais difícil que existe, né, Josi, é você criar um filho. Não é você ter um filho, é você criar um filho da forma saudável, né, do ponto de vista psíquico. Então isso é muito complicado, porque você tem que pensar naquela criança não só no agora.
Você tem que pensar naquela criança que será um adolescente, que terá seus relacionamentos, seus conflitos, suas adversidades, que vai ter um mundo para enfrentar e você não vai estar ali com ele para enfrentar. Mas isso é tão delicado que as crianças também são muito inteligentes, então a gente precisa ter cuidado com os reforços positivos inadequados. Como é que isso funciona? Olha só que interessante. Uma vez, né, não tem muito tempo, eu recebi uns pais que chegavam e diziam assim: eu estou desesperado porque meu filho disse que quer morrer. Assim, mas como é isso? Como é isso? Então, depois, né, da construção dessa história, o que foi perceptível é que isso é uma manipulação, sabe, Josi, da criança. As crianças são muito inteligentes. Então ele falava isso não é porque queria morrer, não é porque tinha uma depressão. Falava isso porque era contrariado e quando dizia eu preferia morrer, eu preferia não existir, ele sentia aqueles pais tão fragilizados, né? A mãe chorava, o pai, onde foi que eu errei? Então, o que foi que aconteceu? Essa criança foi reforçada positivamente, né? Que reforço positivo Sim. é quando aquele comportamento, né, tende a ser repetido pela resposta que recebeu. Que Então, toda recebeu. vez que a criança era contrariada, ela queria morrer. Ela queria sumir, ela queria desaparecer e a vida não prestava. Então, para você ver, eu estou citando esse exemplo para você ver como é delicado e como muitas vezes é importante mesmo essa avaliação profissional para que a família possa entender o que de fato é sinal de alerta, o que é comportamento inadequado, o que é uma forma de chamar atenção, porque nem tudo é depressão, nem tudo é chamar atenção, né? Também. Então a gente precisa ter esse cuidado, por isso que muitas vezes se faz necessário uma avaliação profissional criteriosa Sim. para entender o que está acontecendo com aquela criança. Alguém perguntava aqui, preciso levar um filho para a terapia e não sei para qual levar. Eu acho que Lívia vai concordar comigo. Não existe a terapia ideal. Só existe aquela terapia que eu tenho que levar meu filho. Mas é interessante que os pais estejam realmente abertos a buscar a terapia. É importante que seja um profissional da máxima confiança, que os pais se É, sintam à vontade. É importante também que você leve para uma abordagem que que você consiga, vamos dizer, dialogar com aquele psicólogo e entender qual é a abordagem dele e trabalhar em é. parceria com o terapeuta, E né? sobre isso, sabe, Josi, assim, eu acho importante sempre buscar um profissional que você já tenha referência de outras Sim, pessoas, enfim. Mas sobre a abordagem, tem um ponto que é importante. Eu sugiro, sabe, quando as pessoas me perguntam isso, claro, né, eu trabalho com TCC, você também, eu já trabalhei com psicanálise há muito tempo, você sabe disso, né, mas assim, em relação à abordagem, o importante é pesquisar também, né, pesquisa, ler, eu gosto muito, como você, nós somos pesquisadores, então a gente gosta muito de ciência. Então vê estudos, compara estudos de isso. abordagem. Aí você decide pelo que você leu e pelo, evidentemente, referência de outros profissionais que também você pode buscar para ter auxílio em É. relação a essa abordagem, você decide para qual levar seu filho. Mas é importante se apropriar um pouco de cada uma delas para decidir. Então, a gente tem artigos bons que falam sobre as diversas abordagens, fala sobre a TCC na ansiedade, TCC na depressão, o sucesso de TCC com crianças e outras abordagens também. Então, eu sugiro muito isso. Aproprie-se um pouco, né? Lê um pouco sobre, para depois escolher também e ver qual abordagem você vai fazer, qual abordagem, qual profissional você vai fazer a aposta para acompanhar seu filho. Que entendo que isso é uma escolha muito criteriosa, porque é seu bem maior. É. Né? Quando chega uma família com uma criança no consultório, eu sei que ali está o bem maior, o maior bem, né? O maior amor que aquela pessoa tem. Então, de fato, é uma escolha criteriosa. Mas a pessoa deve se apropriar de informações para fazer uma escolha que se sinta segura e confortável. Aí alguém pode estar nos ouvindo pensando assim, eu vou me informar com quem se eu não sou da área, não tem ninguém na Tem família. artigo científico, tem Veja, muito tempo bom. veja artigos e se você quiser algo assim mais direcionado, busque a escola do seu filho, porque geralmente Também. a escola, É. ela já sabe aquelas crianças que precisaram de terapia e que viram resultado. Então os pais vão mais direcionados. A escola
sabe muito bem os profissionais mais éticos, que trabalham em parceria com a escola, que tem esse diálogo, família, escola e criança. Que eu acho que você É concorda. verdade, É é isso que eu verdade. digo, tem que ser um terapeuta aberto, assim como os pais têm que ser, porque muitas vezes vai ter que trabalhar nas três pontes: família, criança e escola. Lívia, eu queria puxar uma questão aqui que eu acho fundamental também a gente pensar assim, o conteúdo que às vezes os pais não estão acompanhando, conteúdo de filmes, até de desenhos animados, que as crianças estão tendo acesso hoje, principalmente por esse excesso de telas que elas acabam tendo que usar mais. Eu vejo que às vezes não há uma supervisão dos games, porque um dos fatores de risco também para a depressão são conteúdos inadequados e que não estão correspondendo à faixa etária. Então, por exemplo, conteúdos de séries. Eu acompanho mais casais e as famílias, né? As mães ou os pais. E eu escuto muitas vezes que crianças, pré-adolescentes, crianças ainda, estão tendo acesso a games muito violentos. E aí isso pode repercutir no sono, né? Elas podem estar tendo acesso aí à internet de uma forma muito livre e se deparar com algum conteúdo que vai repercutir, como repercute em nós. Quando nós vemos, por exemplo, um filme muito violento ou um drama assim muito traumático, né? Emocionalmente falando, a gente vai dormir mal. Aquele filme pesa. Isso Você mesmo. imagina para uma criança ou para um adolescente que você não está supervisionando o que é que ele está botando para dentro. Você se preocupa tanto com o que ele come, mas ele pode estar ingerindo lixo emocional. E aí eu acho outro fator de risco hoje, porque eles estão tendo muito acesso aos componentes eletrônicos, até porque eles estão tendo aula manhã, tarde e noite. Eu tenho É queixas aqui verdade. de adolescentes de 11 anos, 12 anos, que estão trocando o dia pela noite. É Entendeu? verdade. Eu queria Então, levantar essa é, questão. você falando sobre isso, a gente acaba entrando, acho que em uma pauta importante, que são os fatores de proteção, a Sim, prevenção, né? Que eu acho sim. que é isso. Josi, eu já atendi crianças, assim, cujo gatilho de uma depressão, de uma fobia ou de um pânico foi uma cena de novela. Eu falo gatilho porque a gente sabe que exclusivamente tem outras questões mais, Mas aquilo, de predisposições e certa outras, mas forma, aquilo funcionou acionou. como um gatilho, né? Isso. Assim, de forma muito clara. Então, esse exemplo é para, na verdade, fortalecer isso que você está dizendo, a importância da supervisão, da idade adequada, da faixa etária para cada conteúdo que se é assistido. Por isso que eu falo, né, muito para os pais, não tem isso de celular, tablet, seja o que for, ter senha, não. Entendeu? Se você dá para o seu filho, uma das primeiras coisas que você tem que conversar é que é proibido ter senha. E se tem senha, você tem que ter acesso. Porque assim, me chama muita atenção alguns pais que às vezes chegam no consultório e dizem assim: ah, quando ele vai dormir, eu vou lá, pego escondido e olho. Não, não é para ser escondido. Você precisa conversar com seu filho. Você tem esse celular, né? E precisa ter cuidado também na idade, né, que essa criança vai receber. E se receber, ele precisa ser muito bem orientado em relação a isso. Você tem, de vez em quando eu vou olhar, não por você, pelas pessoas, pelo mundo. A gente sabe que acontecem coisas ruins. Porque é dessa forma que a gente pode, por exemplo, evitar que as crianças tenham acesso e sejam influenciadas por várias coisas horríveis que já aconteceram, como aquele desafio da baleia azul, É né? isso. E muitas outras coisas da boneca No tal, e saco, muitas né? outras coisas De, que vêm acontecendo. de provocar um desmaio. Muitas crianças aí Pois botavam é. um saco na cabeça para ver quanto tempo resistiam. Essas ondas que a gente vê que tem que supervisionar, né? Eu quero aproveitar aqui, antes que eu esqueça, para dar um alô aqui para tantas pessoas especiais que entraram, Iris, Evanês, né? Estão dando os parabéns, Tânia, enfim, Vanessa está em toda a live, Elmo, né? Edinaldo também, que legal que vocês estão aqui com a gente, né? Acompanhando Que bom. esse tema, né? Quero dar porque eu vi que eles chegaram há pouco tempo, então dá uma boa noite. E assim, Josi, tem fatores de proteção, sabe?
Esse, por exemplo, que você falou, estabelecer uma rotina saudável, onde a gente Sim, consiga, né, ter horário para sono, ter horário para estudo, porque estruturar. as crianças também têm uma agenda muitas vezes pior que a nossa, né? Então, criança também tem que ter, sim, é criança, tem que ter o horário de brincar, o horário de lazer, o horário certo de dormir, uma alimentação saudável. Estruturar essa rotina de forma adequada também é um fator de proteção, né? Porque estruturar a rotina, você estrutura também a exposição à tela, a jogos. Então, essa rotina estruturada, não só para a criança, para a gente também, né? Acaba tendo um efeito protetivo importante, principalmente nessa pandemia, onde tudo se meio que se desconcertou. E dentro desses fatores de proteção, a gente protege as crianças do cyberbullying, né? Também. Protege também do abuso sexual, que a gente pode hoje também, tá? Assim, não é o nosso tema central, mas quantas crianças estão sofrendo depressão porque estão sofrendo Isso é abuso? um fator de risco, é verdade. Fator de É, risco gravíssimo, né? é. Assim como a criança pode sofrer abuso moral, abuso verbal, abuso físico, ela pode sofrer abuso sexual. E É algumas delas, verdade. além de poderem estar sofrendo fisicamente isso, presencialmente, elas podem também estar sofrendo virtualmente hoje. Elas podem estar sendo chantageadas. Se você não fizer isto ou aquilo, vai acontecer alguma coisa para seus pais. E quantas crianças mudam o comportamento, começam a entrar num sofrimento psíquico, e isso é um fator de risco. A gente está entrando em vários fatores de riscos aqui, porque vocês entenderam, quando a gente está falando de fator de risco, a gente já está falando também o que é que a gente faz para proteger a criança desse É sofrimento verdade. emocional, de desenvolver um transtorno de ansiedade, ou essa criança entrar num quadro depressivo. Para isso, a supervisão, quando a gente fala essa supervisão, ela vai do presencial ao virtual, né? Isso. É o estar junto, mesmo que a gente saiba assim. E eu sei, Lívia sabe, você que está aí nos acompanhando aqui, você sabe, a gente nem sempre, nós não somos onipresentes. Cada vez mais nós, pais, precisamos saber mecanismos de lidar com as emoções da criança para ter a confiança delas, para ter um diálogo aberto, porque nem sempre a gente vai estar em casa, né? Nós precisamos também trabalhar. E Lívia levantou um ponto que eu concordo e eu sempre oriento os pais que eu acompanho. Rede social de filho é o ambiente social do filho. Se o meu filho não entra num lugar que eu não posso entrar, tem alguma coisa errada lá dentro, Errada. É verdade. né? Alguma coisa que eu não posso ver. Como assim? Como é que uma criança de 9 anos entra num canto que eu não posso entrar? O que é que ela está É. vendo lá dentro? Eu sou proibida de entrar. Eu sou Não dá. proibida, como assim? Não E dá. eu, É. eu sempre converso assim, que você não invada, mas que você conquiste com ele o direito de vocês terem essa relação aberta. E na verdade, isso E precisa por ser amor, né? E, dito, assim, é e por isso, amor que eu faço isso por você. e justamente isso precisa ser dito, precisa ser claro desde um primeiro momento, Sim, né? Se não em um primeiro momento, se não foi possível, que sempre fala, olha, não vai ter senha, mas não é por você. Eu confio sim em você, mas é pelos outros, é pelo mundo, é pela sua maturidade. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu posso te ajudar a distinguir o que é algo bom e orientar mesmo. Não converse com estranhos, né? sim. Nunca forneça dados, seu nome, nome dos seus pais, onde você mora. Precisa ter, na verdade, uma aula. Nós precisamos, imagina as crianças, né? De como navegar nas redes sociais com segurança, porque ela ainda não tem o aparato cognitivo e emocional formado para se defender de algumas questões, né, E, Josi? Que somos nós que vamos auxiliar nisso. e nesse período que eles estão vulneráveis, eles têm uma necessidade muito grande de aceitação social. Então, eu já, há algum tempo atrás, eu já acompanhei um sofrimento muito grande de uma família toda. Porque a menina, muito nova, assim, em torno de 11 anos, por imaturidade, para ser aceita pelo grupo, mandou um nudes, e o nudes circulou, e enfim, né, circulou entre os colegas, e a criança não estava, a menina não estava preparada para essa exposição. Claro que não estava, né?
E aí É onde entra o verdade. acolhimento dos pais, de nesse momento eu não vou tratar mal aquilo que já aconteceu, então vamos prevenir que agora você não mande só uma foto e você seja exposta assim na escola e sofra, porque isso é comum no Brasil e no mundo todo, né? O cyberbullying. Mas é assim, porque isso pode ser uma porta de entrada para você ter relacionamentos precários, Isso para você se mesmo. envolver com outras pessoas. E eu tenho que dar alguma coisa para o outro. O outro quer uma foto um nudes, eu mando. Daqui a pouco eu tenho que fazer sexo sem querer para ser aceita, para ser incluída no grupo, para ser moderninha. Mas eu posso não ser, né? E sofrer por isso depois as consequências. Então a família é difícil esse diálogo. É difícil porque a gente pensa que a criança, a gente tem um imaginário que é a minha menina, né? Ah, eu tenho uma menina e um menino, às vezes já está com 20 e 30 anos. É Mas verdade. tem que ter esse conceito que eles crescem, vão necessitar de aceitação social e, às vezes, por vulnerabilidade e carência, eles vão se relacionar nessa relação de troca. Né? Então, é outro É fator de isso risco mesmo. que vai gerar, não é só uma depressão para essa menina. Muitas vezes é um sofrimento para a família inteira, o sofrimento Inteira. É dela. verdade. É verdade. Como a gente falou, né, Josi, de rotina, a gente falou de fiscalização também, de monitoramento. Eu acho que essa é a palavra, você monitorar nessa questão das redes sociais. Não é você proibir, mas é ter um acesso monitorado. Por isso que o computador tem que estar em quarto aberto, não pode ter quarto fechado, em lugar inacessível. Por isso que tem que ser aberto. Se tiver senha, você tem que ter poder, né, de abrir, de usar essa senha sim, e precisa ser dito, não tem que ser escondido, porque se é escondido vira invasão de privacidade, né, e é algo, né, bem delicado você ensinar as suas crianças fazendo, né, invadindo a privacidade delas, então tem que ser dito, tem que ser claro. E é muito importante também, mais importante talvez do que todas as outras coisas, oferecer, como você pontuou nessa situação, amor, acolhimento, amparo, conversar com as crianças que elas podem errar e podem consertar, que aquela nota não foi boa, mas pode ser melhor, que entende que Sim. ela está triste porque não alcançou êxito em tal coisa, mas que ela pode se esforçar mais, que faz parte da vida. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. A gente precisa preparar os nossos filhos emocionalmente para que eles se sintam de verdade mais protegidos e tenham em casa esse ambiente onde é possível falar que De está triste, abertura. falar que está triste, falar que teve uma decepção na escola, que sofreu um bullying, né? Qualquer outra coisa que precisa ser falado, que precisa ser cuidado. Então, esse diálogo, esse fluir, a criança se sentir segura o suficiente para poder chegar e falar, ele é também um fator de proteção importantíssimo. Porque ao mesmo tempo que propicia informação, quando seu filho te procura para falar alguma coisa sobre, ao mesmo tempo que você tem essa possibilidade de informar, ele também sente que você tem interesse pela vida dele, pelo dia a É. dia, pelas E dificuldades. Então, isso é muito importante. E é assim, Lívia, como a gente está, infelizmente, já caminhando para fechar, Esgotando, tô vendo. Fabiana, vai ficar gravado sim, tá? Eu já prometi para algumas pessoas que a gente vai deixar essa série do mês toda gravada. Mas fechando aqui uma coisa interessante, geralmente eu gosto da abordagem assim. Olha, papai te ama, mamãe te ama, mas porque te ama, vai Precisa fazer dessa precisar forma. corrigir você nesse comportamento. Porque eu te amo, eu vou te corrigir. Então, exatamente, quando a criança se sente, ninguém me educa, ela sente assim, eu não sou importante, porque se ninguém para me educar, para conversar comigo, para tentar me compreender, ou às vezes até para me corrigir no comportamento, claro que eu não tenho importância, porque eles nem gastam tempo comigo. Criança precisa de afeto, de acolhimento, mas criança precisa dessa seriedade com a educação dela, porque isso vai reforçar nela o quanto ela é importante. Gastam tempo me É educando, verdade. né? E essa educação, junto com essa fala, diga assim, eu te amo, e o tempo todo, porque eu te amo, eu te É, oriento, é porque eu te amo, eu verdade. quero ver o que você está vendo, quem está lhe influenciando.
O que você está escolhendo para assistir de série? É porque eu te amo. Que a gente se preocupa muito, né, com a assistência médica, a assistência escolar, mas a gente tem que se importar cada vez mais com essa assistência emocional. É E aí, verdade. Lívia, a gente está fechando, né? Está Tô vendo aqui que o nosso despedindo. tempo está indo embora. No instante, eu nem percebi. Quando eu vi aqui, a gente tem Pois é. 4 minutos, eu É, comecei 1 minuto antes. eu Mas vi aí, o que que a gente você está deixa, encerrando. Aí tem diga aí. duas coisas, sabe, Josi, bem rapidinho para finalizar, que eu acho assim, que eu gostaria de deixar, na verdade, como ponto importante dessa percepção da depressão infantil. Primeiro, quando a gente fala em estilo parental, é cuidado com os extremos. A gente precisa amar, mas a gente não pode superproteger. Isso. A gente precisa disciplinar, a criança precisa ter regra, mas não precisamos ser tão inflexíveis assim. Então, esses extremos é que eles são perigosos. E a outra coisa, né, isso quando a gente fala do estilo parental, e a outra coisa é o que chama a atenção é a mudança de comportamento. Então fiquem, né, isso é orientação geral, claro, bem geral mesmo, para as famílias que estão nos assistindo e as que ainda vão assistir, já que você vai deixar a live salva, mudança de comportamentos, de um conjunto de comportamentos, é o que liga o alerta, o que está acontecendo com essa criança, E tá? Então, entendendo. perpassa por essa questão. E sempre entendendo que algumas vezes vai ser explícita, outras vezes vai ser velada essa mudança. Isso. Por isso o nosso As olhar mais mudanças, é. atento. E uma coisa assim que a gente quer aproveitar, correr e deixar aqui é que nós não precisamos, enquanto pais, nos sentir culpados nem cobrados dessa perfeição. Nossos filhos não vão ter os pais perfeitos porque eles também não são filhos perfeitos. Nós estamos construindo relações, né? Isso E é mesmo. interessante, a hora de construir é agora, porque o que vai nos unir lá na frente não são os laços sanguíneos simplesmente, vai ser essa construção. Alguém se Afetiva. importou comigo, alguém me acompanhava na hora me dizendo o que era o melhor, o que era o certo, junto comigo aprendi, me ensinou, estava junto, né? De uma forma ou de outra. Então o que a gente quer dizer aqui é a gente procurar o eixo, não é a perfeição, né? Então, Lívia, eu quero agradecer muito. Vai ser Eu assim, também. vai ser um mês muito bom, porque a gente já abriu muito bem. É Eu quero sempre muito agradecer bom. mais uma vez o convite e pegando essa sua última fala, eu lembrei de uma frase que é importante que diz assim: uma das melhores coisas que a gente tem é formar memórias afetivas com aqueles que amamos. É a Então é bagagem. esse formar essa memória afetiva que a gente leva para toda a vida, né? Que possamos formar essa bagagem bem rica para carregar pela nossa história. Um É, beijo e, para todos e, vocês. e eu quero só dizer assim, que a gente não se torne uns pais mala sem alça, que a gente se torne uma mala de rodinha, né? Que seja fácil também para os filhos levar, Essa né? foi ótima. É. A gente não precisa também virar tão caxias, mas também a gente não precisa negligenciar para eles É, não se Ju. sentirem esquecidos. Eu tô até vendo que a gente tá de amarelo as duas. Eu acho que a gente Mas aderiu bem. não sei por quê, né? Não sei. Acho que a gente aderiu bem a essa campanha. Beijo para Amiga, você. dá um Obrigada pelo abraço para convite. todos. Parabéns. E um beijo a todas as pessoas que já elogiaram. Um Enfim, a grande, gente fica muito feliz. oh, E muito. um beijo para todos, viu? Boa noite. Tchau. Tchau.